O tema da nossa mensagem hoje é restaurados para restaurar. Restaurados para restaurar. Então eu vou contar um pouquinho daquilo que Deus está fazendo na minha vida, daquilo que Deus nos últimos meses tem feito na minha vida. O Senhor tem me restaurado, o Senhor tem me restabelecido na presença dEle. E eu creio que seja essa a palavra do Senhor para a sua vida, porque Deus não faz nada na vida de uma pessoa sem propósitos, sem motivos ou por motivos egoístas por fazer. Deus sempre faz algo na nossa vida para que possamos depois edificar a outro. Glória a Deus, aleluia. Amém. Então eu convido a igreja a ficar de pé para ler a palavra do Senhor e abrir o livro, a palavra do Senhor em Ezequiel 37. Todos já conhecem esse texto, muito conhecido, o Vale de Ossos Secos. Mas por enquanto a gente só vai ler o versículo 11. 37, versículo 11. Amém? Amém, vou ler. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Vou ler de novo. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Senhor, no nome de Jesus, eu me coloco diante da tua presença, Deus, como representante do Senhor nesse momento, para levar a tua palavra, para entregar a tua palavra a cada membro que faz parte desta igreja, Senhor. Até mesmo aqueles que hoje estão visitando. Aqueles que estão aqui são porque precisam ouvir desta palavra. Sei, Senhor, que eles não vão sair daqui de mãos vazias. Amém. Sei, Senhor, que a palavra de hoje é uma palavra de encorajamento, é uma palavra de ânimo, é uma palavra de vida, para que eles possam viver o melhor do Senhor nesse ano de 2014. Santo Deus, em nome de Jesus, toma todo o andamento. Espírito Santo de Deus, trabalha no nosso coração, quebrando o nosso coração, quebra a dureza do nosso coração, desfaz, Senhor, toda a confusão mental, todo espírito maligno que se levanta nesse momento para trazer confusão na mente, para trazer distração. Em nome de Jesus, agora eu dou uma ordem. Pode parar, pode voltar agora em nome do Senhor Jesus, porque todas essas pessoas que estão aqui, inclusive as crianças, vão ouvir a voz do Santo de Israel, do poderoso de Israel, do poderoso Deus das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, todo início do ano, né, a gente sempre cria aquela expectativa, né? Como vai ser 2014? Sempre nos é aconselhado em cultos de virada de ano a sonhar, a idealizar, a planejar o ano de 2014. Eu não sei se você já fez isso do dia 31 para o dia 1º na sua casa ou na casa do Senhor, ou mesmo uma semana antes, de pegar um caderno, de pegar um papel e anotar ali as suas idealizações para 2014. O Senhor nos ensina a planejar, mas a resposta dos lábios vem dele, amém? Então é legítimo a gente sonhar, a gente pensar o que a gente quer para a nossa vida. O que você espera para 2014? O que você espera que Deus faça na sua vida em 2014? Né? Quais são suas expectativas? Ou talvez você entrou em 2014 sem pensar em nada, porque
Tô cansada de planejar, tô cansada de sonhar e nada acontecer, ano vai, ano vem, nada acontece, recebo palavras e nada acontece. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer te chamar a atenção. Ele te convida nessa noite a sonhar. Ele te convida nessa noite a planejar junto com Ele. Como foi seu ano de 2013? Foi um ano de vitórias? Foi um ano de respostas de Deus? Foi um ano que Deus te supriu a necessidade, realizou os seus sonhos? Ou foi um ano de tristeza? Foi um ano de angústia? Foi um ano de derrota? De muito choro? De muita desolação? De muita tribulação? E por isso você não tem mais forças para sonhar. Você nem tem mais forças para ter esperança. Você nem tem mais fé. Você vem para a casa do Senhor, você usa os termos bíblicos, mas no fundo do seu coração você não tem mais esperança e você não tem mais fé. Você vê o outro testemunhar, você vê o outro glorificar, mas você mesmo não tem mais fé. Você já virou descrente, já ficou incrédulo do que Deus pode fazer na sua vida. Durante esses anos de caminhada, que de repente você se cansou, tentou ali, lutou e nada aconteceu. Mas eu quero te dizer nessa noite que é tempo de voltar a sonhar. É tempo de voltar a ter esperança. É tempo de ter fé e é tempo de edificar o outro. Porque o reino de Deus, irmãos, é assim. Deus vai trabalhando na nossa vida, como falei antes, para a gente trabalhar na vida do outro. Então é um ciclo. Quando a gente pergunta, Senhor, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? A gente precisa estar atento, porque aquilo que Deus está fazendo em nós é por causa do outro também. É por causa do outro que não tem entendimento de Deus. É por causa do outro que ainda não conhece a palavra de Deus. É por causa do outro que está ainda fraco na fé. É por causa do outro que ainda não teve experiência com Deus. Então você está passando ali com o Senhor para edificar o outro, para restaurar o outro. Muito bem. Ano de 2012 para 2013, eu virei um ano arrasada. Eu virei um ano com muita tristeza. Rompi o ano dessa forma. Passaram-se os meses dessa forma. E aquilo foi aumentando, mas juntamente com o aumento dessa tristeza, com o aumento dessa angústia, também aumentou no meu coração algo. O Senhor estava me convidando para clamar. O processo de restauração na minha vida estava começando a partir do momento em que eu me posicionei em clamor ao Senhor. A restauração do Senhor começa na nossa vida a partir de um clamor. E o que seria clamor? O que seria clamar? Eu fui olhar no dicionário e lá no dicionário diz que clamar significa brado alto. Clamar significa implorar. Clamar significa suplicar em voz alta. Então clamar não era simplesmente fazer uma oração, chegar num lugar, falar, Senhor, no nome de Jesus, muda a minha vida. Não. O Senhor estava me convidando a sair da minha zona de conforto e clamar. Clamar dessa forma, com voz alta, com muito brado. E eu fui buscar na palavra do Senhor algumas referências sobre clamor. E eu percebo que muitas vezes o Senhor nos permite a chegar no nosso limite, no momento que nós não estamos mais aguentando, para então nós clamarmos. Sabe por quê? Porque o clamor ele está muito ligado com o nosso estado de espírito. Porque se a gente não sente dor, porque se a gente não sente necessidade, a gente não clama, não é verdade? Uma mãe que está vendo o filho desfalecendo, ela vai entrar no hospital, por favor, me ajuda. Não, ela vai entrar com o quê? Com desespero. Ela está aflita. Então o clamor, ele está muito ligado à nossa disposição de espírito.
quanto mais difícil, quanto mais o sentimento de desespero, de aflição, de angústia, de necessidade, mais você tem condições de abrir a tua boca com voz alta e começar a clamar ao Senhor. E se você falar, ai Senhor, tem que clamar. Senhor, Senhor, tem misericórdia, Senhor, Senhor, e tem que começar a clamar. E tem que começar a se humilhar diante do Senhor. Então, o primeiro exemplo que eu trago para vocês, que a Bíblia do Senhor relata vários exemplos e várias orientações para clamar, do Gênesis ao Apocalipse. E o primeiro exemplo que eu trago é o exemplo de Raquel, a esposa de Jacó. A esposa de Jacó. Imagine, Raquel levou 14 anos para casar com o homem da sua vida. E quando ela finalmente casa, ela descobre que é estéril, que ela não pode ter filhos. E naquela época, ter filhos era uma honra. Se não tivesse filhos, seria amaldiçoada. Ela foi amaldiçoada. Então Raquel começa a clamar a Deus. E Deus ouve o clamor de Raquel e lhe dá um filho. Um outro exemplo que nós podemos ver está em Êxodo 2:23, Êxodo 3:7, em que o povo de Israel começa a clamar pela libertação. O povo de Israel estava escravizado há 400 anos no Egito. Então, durante todos esses anos, quando Israel não estava mais aguentando tanto sofrimento, tantos distratos, maus tratos, Israel começa a clamar, e o Senhor ouve o clamor de Israel e envia o libertador, e o Senhor liberta Israel da opressão, o Senhor liberta Israel do sofrimento. Então, quando nós clamamos, se você está passando por um sofrimento, quando você começa a clamar, em meio a esse sofrimento, o Senhor ouve o seu clamor. Se você se sente oprimido, o que aqui na Bíblia fala? Quem é Faraó na Bíblia? É Satanás. A gente entende como Satanás. Então, Israel estava preso nas garras de Faraó. Então, se você se sente preso nas garras do nosso inimigo, você pode começar a clamar, porque o Senhor vai te ouvir e vai te libertar. Glória a Deus, aleluia. Depois, um outro momento, quando chega a época de juízes, o povo de Israel de novo é oprimido, perde batalhas e começa a reconhecer que não existe mesmo outro Deus senão o Senhor. O povo desobedecia, pedia perdão ao Senhor, clamava um líder e o Senhor vinha e levantava um líder para ser representante de Israel e libertar Israel. O Senhor levantava um líder. Depois, lá em 1 Samuel, quando o seu próprio povo, insatisfeito com a liderança do próprio Deus e precisa de uma liderança material como os outros povos, e eles começam a clamar por um líder, então o Senhor prepara Saul e envia Saul para poder salvar o povo. Em outro momento da palavra do Senhor, em 1 Reis, no episódio do profeta Elias, em que ele vai até a viúva de Serepta, pedir água, pedir comida, e ela dá, ela só tinha um restinho para ela e para o filho, o Senhor multiplica. Um tempo depois o filho adoece e morre, então o profeta clama e o Senhor ressuscita o morto. Então o nosso Deus é Deus de ressurreição. Ele ressuscita tudo aquilo que está morto. Eu não sei o que está morto na sua vida, mas eu sei que quando você clamar por causa da dor da perda, o Senhor vai ressuscitar. Aleluia, glória a Deus. Eu sei o que estava morto na minha vida. O que estava morto na minha vida, sabe o que era, irmãos? A fé. Tudo que Satanás quer é que o crente não tenha fé. Que a palavra do Senhor diz que nós vamos viver por fé.
gente não vive a palavra do Senhor, a gente anda em derrota. Então eu não tinha fé. Ué, mas como assim? Sim, eu ia para a casa do Senhor, eu louvava o Senhor, eu fazia a obra do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz, né? Que às vezes a gente ganha o mundo e perde a própria alma. Mas isso não estava no agrado do Senhor. O fato de eu não ter esperança. Como é possível uma pessoa crer que vai para o céu, mas não crê que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, do que tudo quanto pensamos, segundo o seu poder que opera em nós? Deus não se agrada de uma fé parcial. Você crê uma coisa, mas na outra você não crê. Com Deus é 880. Ou você crê, ou você não crê. Ou você crê para todas as áreas da sua vida, ou você não crê. E Deus não estava se agradando disso. O Espírito Santo não estava se agradando disso. Mas eu glorifico o Senhor, porque Ele é amoroso, porque Ele nos ama, porque Deus me amava. E o Espírito Santo foi me conduzindo, o Espírito Santo foi permitindo os desabores da vida, as angústias da vida, para que eu pudesse entender que eu precisava clamar pela minha fé. Quando a gente clama a Deus, ouve o necessitado. Então, se você está necessitado, se você clamar, o Senhor vai te ouvir. Ele reanima aquele que está cansado quando a gente clama. Vários salmistas fazem referências a respeito de clamor. O nosso clamor se espalha pela casa. Eu vou me referir a isso um pouquinho mais para frente. A palavra do Senhor nos promete que o Senhor responde quando nós clamamos. Nós temos duas referências, uma é muito conhecida, Jeremias 33:3, que diz: Responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Estou ouvindo, fazer que nem eu faço com as crianças, não estou ouvindo. Clama A mim responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Isso é a promessa do Senhor. Uma outra promessa está lá em Êxodo 22:23. Porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. E você sabe por que Deus responde ao seu clamor? Lá no versículo 27 diz: porque eu sou misericordioso. Deus responde o nosso clamor não é porque a gente merece. Deus responde o nosso clamor não é porque a gente está no lamento, porque nós somos coitadinhos. Deus responde o nosso clamor porque Ele é misericordioso, porque Ele é gracioso. E a gente vive debaixo da graça. A misericórdia do Senhor nos impede de sermos consumidos. E a graça do Senhor proporciona a ação do Senhor. Nada é por nós. Não é o nosso esforço. É a misericórdia. Nós vamos sim nos humilhar diante do Senhor. Nós vamos sim clamar diante do Senhor. Mas é a misericórdia dEle que vai movê-lo a responder o nosso clamor. É a palavra do Senhor que está dizendo isso. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor. Glória a Deus. Deus bendito. Aleluia. Então nós podemos clamar em favor de alguém também. Nós podemos clamar para confessar o pecado, para se arrepender. Isso era um episódio que acontecia constantemente com o povo de Israel, principalmente da liderança dos reis, Salomão. Então, quando ele se apresentava diante do povo, ele chamava o povo ao arrependimento. Então, o povo clamava e pedia: Senhor, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós, porque nós desviamos o nosso coração, porque adoramos outros deuses. Então, naquele momento, Israel reconhecia que não havia outro Deus senão o Senhor, porque eles haviam pecado. E porque eles pecaram, eles viveram um tempo de derrota. Então, eles se arrependiam diante do Senhor. Podemos clamar por salvação. Eu queria que você abrisse lá em Mateus 8:25.
Glória a Deus, aleluia. É o episódio em que Jesus acalma a tempestade. Então os discípulos estavam com Jesus e de repente veio a forte tempestade e os discípulos estavam calmos, não estavam? Não estavam calmos dentro do barco, aquele barco agitado, aquela chuva, estavam calmos, não. Jesus estava ali, estava calmo, né? Não? Não estavam calmos, não? Eu ficaria calma. É ruim, ficaria desesperada também. Olha como é que os discípulos chegaram para Jesus, 25. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer, Senhor, vamos morrer, Senhor, nos salva. Imagina, o único que poderia trazer a salvação era o Senhor Jesus. Imagina, Senhor, desculpa, Senhor, desculpa aí te incomodar, Senhor. Imagina, não? E aqueles discípulos tinham intimidade com Jesus, né? Meio que abusados, né? Socorro! Aqueles homens lá acostumados com o mar precisaram recorrer a Jesus. Até pessoas que já estão acostumadas com determinadas situações precisam recorrer ao Senhor quando não podem fazer mais nada. Aleluia! E Deus permite que isso aconteça para justamente dependermos do Senhor. Sabemos que somente Ele pode trazer a salvação. Aleluia. Muito bem, estamos clamando. Mas por quanto tempo nós vamos clamar? Esse clamor vai durar um dia? Vai ser naquele momento? Não sei, porque o Senhor é soberano e Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a motivação do nosso clamor e sabe o tempo exato para responder. Às vezes, nós clamamos assim, de fachada, né? Mas o Senhor conhece nosso coração. Às vezes, nos enganamos. Achamos que nós estamos realmente clamando com todas as nossas forças. Mas o Senhor sabe quando realmente é com todas as forças. O Senhor sabe realmente quando você está no desespero. O Senhor sabe realmente quando você não está aguentando mais a opressão do teu inimigo. O Senhor sabe exatamente quando você diz: Senhor, eu lanço a minha toalha porque eu preciso do Senhor, porque eu dependo do Senhor. Senhor, age, Senhor, quebra o coração, Senhor, abre a porta, Senhor, eu não aguento mais. O Senhor sabe exatamente quando esse momento chega. Sabe por quê? Porque Deus já tinha trazido uma palavra revelada a Abraão quando disse que através dele ele seria pai de multidões. Naquele mesmo momento Deus disse que Israel ficaria escravizado por 400 anos. Ou seja, Deus onisciente, Deus já sabia o que ia acontecer lá na frente. E Israel ficou escravizado por 400 anos. Imagina, uma geração vai, uma geração vem, uma geração vai, uma geração vem, clamando, não aguentando mais tanta opressão. Imagina, meu Deus, isso nunca vai acabar, isso nunca vai acabar. Mas chegou o exato momento de acabar, de uma geração que clamou de verdade. E o Senhor veio e atendeu o clamor. E o Senhor sabia de todas as coisas. Somente o Senhor sabe quando isso vai acontecer. Há uma passagem também na palavra do Senhor em que registra que o coração endurecido não clama. Quando temos o coração endurecido, a gente não consegue clamar. A gente acha que clama, a gente acha que está orando de verdade, mas o coração está endurecido. O coração não quer verdadeiramente a ação de Deus. O coração não quer verdadeiramente que o Senhor faça, que o Senhor opere da maneira dele, do jeito dele, que o Senhor nos levante, que vivamos para Ele. Coração endurecido não clama. Então nós vimos a ação do clamar. E agora nós vamos ver onde clamar. Existe um lugar certo para clamar? A palavra do Senhor não nos restringe um local para clamar. É para clamar. Mas hoje o Senhor colocou algo no meu coração com base na experiência vivida que daqui a pouco eu vou relatar. Então nós vamos aprender
surpreender nessa noite com Jesus um outro local, que muito lhe agrada para clamar. E ele ensinou os discípulos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus 6. Então Jesus estava ensinando os seus discípulos onde orar, como orar. Mateus 6, versículo 5 diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Então hoje o Senhor nos convida a fazer do nosso quarto o nosso local de clamor. Fazer do nosso quarto, pode ser o seu quarto literal ou pode ser algum cômodo. Mas aqui Jesus estava ensinando o seguinte, que era para você ficar sozinho, só você e Ele. Só você e Ele, porque Ele vai recompensar. Não há necessidade, em alguns casos, de clamor público. Por quê? Quarto é local de privacidade. Quarto é local onde nós podemos ter o quê? Uma certa liberdade. Então o Senhor nos chama a viver a liberdade nele. O Senhor nos chama a viver esse período de intimidade com Ele. Porque quarto é local também de intimidade, não é? Não costumamos trocar de roupa no nosso quarto? Deus quer que a gente se desnude, ou seja, que tiremos as nossas roupas diante dele, desarmados, com total liberdade, com total intimidade. Onde tem sido o seu quarto? Será que você só faz da igreja o seu quarto? Nós vamos no quarto todos os dias, não vamos? Nós passamos no quarto todos os dias, nós dormimos no quarto. Nós passamos pelo menos 5 horas do nosso dia descansando no quarto. Quarto é um local para clamar. Quarto é um local onde nós vamos descansar, aleluias, no Senhor. Quarto é um local onde nós vamos conhecer o Senhor em intimidade, porque nesse período de clamor nós vamos conhecer o Senhor na intimidade. O Senhor, irmãos, nos convida a ter esse relacionamento de intimidade, não um relacionamento superficial, não um relacionamento que é desenvolvido aqui. Aqui é um local de reunião de rebanhos, para adorar o pastor da alma, para ouvir a mensagem que vem do pastor da alma. Mas o quarto é um local da sua intimidade com o Senhor Jesus. E naquele quarto, só você e Ele, com aquela porta trancada, Ele vai te recompensar, Ele vai te responder. Irmãos, quantas vezes, minha mãe está aqui, e essa é a primeira vez que minha mãe vai ouvir isso. Quantas vezes eu fiz do meu quarto, o chão do meu quarto, eu lavei o chão do meu quarto, aleluias, com as minhas lágrimas. Quantas vezes eu fiz da sala o meu quarto, eu banhei o chão da minha sala com as minhas lágrimas. Quantas vezes eu fiz da cozinha o meu quarto e me ajoelhava ali e banhava aquele chão com as minhas lágrimas. Quantas vezes eu fiz do meu banheiro o local em que eu me derramava diante do Senhor. As minhas lágrimas ali naquela casa que hoje a mim não pertence, está marcado, está registrado com as minhas lágrimas. Esse meu clamor não foi um dia, não foram 2 dias, não foram 3 dias. Esse caderno que está aqui, irmãos, uma vez eu aprendi a ter um caderno de oração, a escrever coisas que o Senhor ministrasse no meu coração, palavras recebidas. E
E eu passei a fazer isso. Fazer determinadas orações. Eu já tive outros cadernos. Esse caderno aqui, eu comecei a escrever em 5 de março de 2010. Quando eu pego para ler esse caderno, eu fico triste, sabe por quê? Porque esse daqui não é um caderno de oração, é um caderno de lamento. É um caderno de lamento. É um caderno em que há várias partes do dia em que eu repito: Senhor, faço as mesmas orações, eu escrevo as mesmas coisas e nada. E ao longo dos anos, o tempo foi deteriorando a minha fé. Imagine uma parede sendo deteriorada pelo tempo. Imagine uma parede sendo deteriorada pelo vento. E aí o que você precisa? Chamar um pedreiro, alguém especializado para restaurar, né, a parede, o muro. E ele vem com aquele material e ele começa. E ele vai raspando, ele vai raspando, ele vai alisando. Você acha que isso daí, ó, é fácil? Agora imagine que você usa esse muro, você essa coluna, deteriorada pelo tempo, deteriorada pelo vento, e aí vem o Senhor e começa. E aí você começa a sentir a dor, você começa a sentir a dor, e você está passando, os dias estão passando, os meses estão passando, os anos estão passando, até que você aprende a clamar. E aí você não vai aguentando e você vai clamando: Senhor, até quando, Senhor? Senhor, Senhor. E assim começou o tempo em que o Senhor restaurou a minha fé, em que o Senhor restaurou a minha esperança, em que o Senhor restaurou as minhas forças. Quando em maio de 2013 eu cheguei no chão da minha sala, dobrei os meus joelhos e perguntei: Espírito Santo, por que eu sou assim, Espírito Santo? Como eu vivenciava mais coisas contigo, Espírito Santo. E o Espírito Santo, amorosamente, veio até mim e disse: você esfriou o meu espírito. E eu lembrei daquela passagem, 1 Tessalonicenses 1 e 2, não apagueis o espírito. E eu me arrependi diante do Senhor. Me arrependi e disse: Deus, ressuscita a minha fé. Ressuscita a minha fé. Ressuscita a minha fé, Senhor. Eu não posso continuar mais dessa forma. O Senhor não me chamou para ficar assim, Senhor. Ressuscita a minha fé. Foi quando eu abri em Ezequiel 37 e comecei profeticamente a substituir os nomes que estavam ali para o meu nome. E agora eu quero terminar a mensagem lendo o início desse texto. E quero que você me acompanhe. Ezequiel 37. Aleluia. Minha fé era esse vale de ossos secos que o Espírito Santo estava mostrando. Aleluias. Quando eu me arrependi diante do Espírito, o Espírito me tomou. E eu comecei a orar assim, em voz alta, com choro. A mão do Senhor estava sobre mim. E por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro. E pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar-se a viver? E eu comecei a dizer. E ele perguntou: Liliane, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: Liliane, profetiza a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: farei o Espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porém tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vós e os cobrirei com pele. Porém o Espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu, Liliane, profetizei conforme a ordem recebida
espírito neles. A seguir ele me disse: Liliane, profetize ao espírito, profetize, Liliane, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o soberano, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: Liliane, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso, Liliane, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor. Ó meu povo, ó Liliane, vão abrir os túmulos e fazê-la sair. Trarei você de volta à terra de Israel. E eu comecei a clamar, e eu me levantei, e eu comecei a falar: está ressuscitado, ressuscita a minha fé, ressuscita a minha fé, ressuscita a minha fé, ressuscita a minha fé. E comecei a clamar de um lado para o outro, e o Senhor me mostrou que o que sustenta, sabe? Irmãos, os ossos sustentam o corpo humano. Na vida espiritual, o que é que sustenta a vida espiritual? A fé. Então Deus estava me mostrando que a minha fé estava como aquele vale, mas eu iria receber de novo, Ele iria juntar tudo de novo, Ele iria dar vida de novo, e de novo Ele iria me usar, e de novo Ele iria profetizar, e de novo Ele iria ministrar, não mais por fazer por fazer, mas com fé. Convicção. E assim o Senhor começou a restaurar a minha vida. De maio pra cá, o Senhor só vem restaurando a minha vida, restaurando a minha vida. Me tirou de um lugar, me colocou em outro lugar. E nesse lugar que eu estou mais próxima do Senhor, eu estou na casa do Senhor. Eu não estava florescendo na casa do Senhor, e isso me incomodava, mas o Senhor hoje tem me florescido naquele local. Hoje eu consigo entender a visão daquela igreja. Hoje eu posso andar com o meu pastor. Hoje eu posso estar junto da minha liderança. Hoje eu tenho filhos espirituais. Eu não tinha filhos espirituais. E hoje Deus tem me usado para restaurar esses filhos espirituais. Deus me deu 4 mulheres para eu cuidar. Cada uma com estado civil, cada uma com uma história. Tenho capacidade? Não. Mas eu estou confiando no Senhor. Eu estou obedecendo ao Senhor. E essas mulheres estão sendo restauradas. Essas mulheres estão sendo edificadas. Essas mulheres estão crescendo. O Senhor cada dia me surpreende, porque eu ouço uma palavra e você está sendo bênção na minha vida. O Senhor trouxe você para perto de nós para nos abençoar, para nos edificar. Irmãos, Deus ama você. Deus ama você. Aleluia. Deus chamou você com um propósito. Deus não te chamou para permanecer no deserto, viver no vale de ossos secos, ser um osso seco, desestruturado, desequilibrado. Deus chamou você para viver o sobrenatural. Deus chamou você para viver com Ele, porque andar com Deus é andar no sobrenatural, porque Deus é Espírito. Aleluia. Deus não é desse mundo. Se não é desse mundo, se não é natural, Ele é sobrenatural. E a gente só tem experiência quando a gente obedece. Não, a experiência ela não precede a obediência. A experiência é o resultado da obediência. Deus quer restaurar alguma área da sua vida. Deus quer restaurar algum aspecto da sua vida. Eu sei que Deus precisava restaurar, colocar de volta. Restauração significa colocar de volta no lugar. É fazer com que essa parede fique nova, como no início.
Sabe pra quê? Pra gente olhar a beleza. Pra arrancar elogios pra nós? Não. Senhor. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que você vai fazer, quem fez essa obra? Quem restaurou essa parede? Nossa, foi um trabalho tão bem feito. Mas é assim que o Senhor faz. O Senhor faz um trabalho muito bem feito. O meu ano terminou completamente diferente de como começou. Deus é bom, Deus é fiel, Jesus é lindo demais. E eu quero te encorajar nessa noite, eu quero te dizer nessa noite que Deus quer te restaurar, mas Deus quer te ensinar a clamar no seu quarto. Não sei o tempo, não sei por quanto tempo, mas eu sei que o Deus vai cumprir a palavra dele. Ele vai ouvir o seu clamor. Ele vai ouvir o seu clamor. Você crê nisso? Você crê nisso? Deus vai te reanimar. Deus vai te fortalecer. Deus vai te libertar. Deus vai te curar. Deus vai te colocar de pé. Deus vai te ungir de novo. Deus vai te selar. Deus vai te marcar. Deus vai liberar mais dons. Deus vai fazer na sua vida muito além do que você pode pedir, imaginar ou sonhar.